Estamos na Red Zone dos seus looks para futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo, desde ontem, sobre os resumos da semana 13? Espero que vocês estejam passando bem. Espero que vocês estejam tranquilos e animados, porque hoje, quinta-feira, começa semana 14. Sim, semana 14 começa hoje. O que nós temos hoje? Previsões. Algo que é animador, só que também desanima às vezes, porque eu tô mal pra caramba nesse ano. Mal pra caramba também não, estou com campanha positiva, 118 acertos contra 76 erros, mas queria estar bem melhor. Porém, todavia, entretanto, estamos aqui para tentar acertar. E é isso que nós vamos fazer hoje. Mas antes, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e aproveita, comente e compartilhe, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, para começar, times que estão de folga nessa semana. Os últimos, se não me engano, inclusive a ficarem de folga essa semana. New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers e Carolina Panthers. Esses quatro vão folgar e encerra-se a partir dessa semana 14, né? As byes. A partir da semana 15 ninguém mais folga, todo mundo até semana 18, porque depois também só os melhores passarão para os playoffs, tá? Então, hoje nós vamos para a nossa previsão aqui, sem contar em mais 2 jogos por causa de 4 folgas, e vamos de NFL Pick'em de novo. Tá? Então vamos começar com o NFL Pick'em, da mesma forma que nós viemos fazendo nessas últimas semanas. Foi algo que eu achei muito mais confortável, muito mais legal de trabalhar. Tá? Vamos começar aqui com Cowboys versus Lions. E colocar apenas 27% de vitória, ou de chance de vitória para os Cowboys, eu acho que é subestimar demais o que os Cowboys vêm fazendo nessas últimas semanas, tá? E talvez superestimar demais o que os Lions vieram fazendo nessas últimas semanas. Por mais que tenha o fator casa. Obviamente que eu vou nesse fator. Eu vou apostar nos Lions porque eles estão devendo um pouco. Talvez eles queiram retomar aquela onda de vitórias que eles tiveram. Não sei se com a mesma qualidade. Porém, todavia, entretanto, 73-27 eu acho demais. Eu acho que 60-40 seria o número perfeito. Porque eu não vou estranhar se os Cowboys vencerem os Lions, mas vou ficar com os Lions nesta primeira previsão. Ah, lembrando, o jogo na quinta-feira, 9h15 horário de Rondônia, 10h15 horário de Brasília, isso à noite, tá? Lá no domingo, nós temos o primeiro jogo aqui do dia, Seattle Seahawks com 95% de chance de vitória em cima do Atlanta Falcons com 5%. Eu acho que é um número até justo. Talvez tivesse 10% aqui, talvez fosse um pouquinho melhor. Mas nem o fator casa está ajudando tanto mais os Falcons, porque o torcedor não está mais indo nos jogos. Tá? Eu vou ficar, independentemente se tivesse 50-50 aqui, hoje, na atual situação, eu colocaria vitória para os Seahawks tranquilamente. E sim, vou estranhar muito se o Atlanta Falcons vencerem os Seahawks. Então vou aqui colocar Seahawks, talvez não seja uma vitória fácil, mas ainda assim vitória do time de Seattle. Pittsburgh Steelers, 14% apenas de chance de vitória contra os Ravens. Eu acho exagerado, por mais que tenham levado em consideração o fator casa aqui. Eu vou ficar com Ravens? Vou, mas eu colocaria aqui 70-30, 60-40, porque é jogo divisional, e jogo divisional, por pior que seu time esteja, tirando os Titans, óbvio, geralmente eles acabam engrossando um pouco mais e um pouco mais de chances de vencer. Eu acho que 86-14 é demais para a minha opinião aqui. Eu colocaria menos, mas ainda assim vitória para os Ravens, mesmo que num jogo feio e promete ser feio. Tennessee Titans contra Browns. 95-5, por mais que essa defesa seja excepcional, perto do que nós temos aqui como um todo nos Titans, talvez seja demais, tá? Mas não seria muita coisa que a mais para os Titans não, no máximo, chutando alto, 15% aqui, tá? Eu vou ficar aqui com os 95% de chance dos Browns. Os Browns vão se afastar ainda mais aí da chance de ter melhores posições para o draft, e o Titans vai manter aí a first pick do ano que vem.
Colts contra Jaguars. 56-44. Jogo em casa para os Jaguars. Na atual situação, com esses números, eu creio que o ideal seria 50-50. Ou talvez 55-45 para os Jaguars. Eu vou apostar nos Jaguars pelo que eles vêm aí mostrando nas 2 últimas semanas. Não é um baita futebol americano? Não, mas é o suficiente para assumir a liderança da divisão. Enquanto os Colts estão aí vindo embaixo. Já tá certo que é jogo divisional, dá aquele ânimo a mais para vencer seu adversário, mas Daniel Jones contundido. Se o time de Liam Cohen conseguir travar, segurar de vez o ataque terrestre dos Colts, a chance de vitória dos Jaguars é gigantesca. Porém, todavia, entretanto, é aquela história. Não vou me espantar de jeito nenhum se o Colts vencer. Muito pelo contrário. Por quê? É divisional e briga por liderança. Mas eu vou ficar com os Jaguars nessa. Commanders, 43% de chance de vencer o Philadelphia Eagles. Os Vikings. Caras, com essa defesa dos Vikings, pode ser isso que eles estejam levando em consideração, talvez por isso 57-43. Mas na tua situação eu colocaria 50-50. Por quê? O Vikings vai depender muito do ataque terrestre. Se os Commanders travarem o ataque terrestre, não importa se é J.J. McCarthy, não importa se é Max Brosmer que vão estar atrás do center. A coisa pode degringolar. Porém, todavia, entretanto, eu não me lembro o que eu apostei aqui. Sim, eu vou apelar porque eu já tenho aqui anotado. Eu fiquei com Commanders. Eu acho que eu vou cometer esse crime aqui. Eu vou na primeira zebra, tá? Eu vou na primeira zebra porque eu acho que hoje, com a atual moral que cada time está tendo, mesmo com a derrota dos Commanders nessa segunda-feira, eu acho que eles têm um pouco mais de ânimo e um time um pouco melhor, pelo menos jogando nesse momento, do que o time dos Vikings. Então eu vou ficar com a zebra, eu vou ficar com os Commanders vencendo. Miami Dolphins visitando o New York Jets, 85% de chance de vitória para os Dolphins. Exagerado pelo que eles apresentaram no último jogo contra os Saints e pelo que os Jets apresentaram no último jogo contra os Falcons. Uma defesa boa dos Falcons, melhor inclusive que a dos Dolphins, na minha opinião, tá? Não estou nem falando de números aqui, estou falando pelo que eu vejo, pelo que eu vi recentemente. Eu vou cometer outro crime aqui, eu vou de outra zebra, eu vou com o New York Jets vencendo os Dolphins e complicando a vida do seu rival. Já que os Jets já estão eliminados, tá certo que existe aí a busca por melhores posições no draft, mas vencer sempre é gostoso. Eu vou colocar aqui vitória para os Jets mesmo. Vai ser zebrinha aí contra os Dolphins nessa disputa divisional aqui no lado leste da Conferência Americana. E vamos para outra disputa divisional, mas agora lá do sul da NFC, com 99% de chance de vitórias para o Tampa Bay Buccaneers. E eu acho que é isso que vai acontecer. 1% é pouquíssimo para os Saints, mas aí no máximo 10%, tá chutando aí no máximo 10% de chance. Vai depender muito se Kamara vai voltar ou não, vai depender muito de como essa defesa vai conseguir pressionar o Tyler Shough. Mas se, vamos lá, eles conseguiram vencer com certa dificuldade o Arizona Cardinals, que não é tão ruim quanto o Saints, mas também não é tão melhor, talvez tenha a mesma dificuldade, mas vai depender muito do estado de saúde de Baker Mayfield e também de quantos seus jogadores vão receber a bola sem dropar. Então, eu vou ficar aqui com o Buccaneers. Talvez seja uma vitória apertada, mas pode ser que seja uma vitória até fácil. Mas ainda assim, Buccaneers vence. 79-21. 79% de chance de Buffalo Bills, levando-se em consideração aí fator casa, frio, apesar que Cincinnati apesar talvez não ser tão frio quanto Buffalo, também não é tão quente nessa época do ano, mas 21% pelo que eles apresentaram nas últimas semanas, principalmente nesse retorno de Joe Burrow, eu acho demais. Eu apostei nos Bills. Cadê Bills? Sim, apostei nos Bills. Eu vou manter minha aposta, mas não me surpreenderia uma vitória dos Bengals, principalmente se eles jogarem como jogaram na semana passada, e foi um senhor jogo, tá? Então o Bengals pode vencer, eu acho que aqui 60-40,
55-45 é muito mais justo em prol do Bengals. Mas ainda assim eu acho que vence o time dos Bills e os Bengals vão ficar aí já com risco de eliminação para playoffs. E os Bills tentando aí manter a sua chance de classificação. Broncos 98% de chance contra os Raiders, número perfeitamente aceitável. Raiders é terrível, OL é terrível, DL é terrível. Mas tem Max Crosby, mas nem Max Crosby está sendo suficiente para essa defesa. Os Broncos têm um time muito bom, uma OL boa, um ataque terrestre que está sendo bom em alguns jogos principalmente. E esse é o jogo para os corredores de Denver mostrarem serviço. E vou ficar com Broncos aqui tranquilamente, porque dificilmente acontecerá o contrário. Bears contra Packers, jogo divisional que sempre esquenta bastante. É aquele jogo que os Bears acho que vão fazer de tudo para conseguir vencer seu rival e acabar com aquela ideia de dominação, acabar de vez com a ideia de dominação. Eu acho que Ben Johnson vem com essa imagem na cabeça, venceram no passado, na última semana, Cairo Santos responsável pelo field goal da vitória. Eu acho que 67-33 é muita diferença de um par contra certo, que em tese esse time aqui tem muito mais peças do que esse aqui, só que os Bears estão jogando muito mais redondinho do que os Packers, com muito mais precisão ou com muito mais regularidade do que os Packers. Então, eu cometi o erro aqui, sim, eu vou cometer o crime aqui, tá? Eu vou de Bears, vou aqui de zebra, muito pelo que os Bears vêm apresentando e até porque se os Bears vencerem, é classificação em primeiro lugar isolado e provavelmente isolado também na busca pela NFC, o que vai ser algo extremamente surpreendente pelas previsões pré-temporada que a gente fez. E os Packers, olha quem diria, vão ficar um pouco mais complicados na sua classificação para pós-temporada, mas ainda assim com boas chances de classificação. Mas os Bears vão surpreender nessa semana e vão vencer os Packers lá em Green Bay, novamente. 98% de chance de vitória dos Rams contra os Cardinals lá no Arizona, lá no deserto, e não é um número tão exagerado. Eu colocaria aqui 80-20 por ser divisional, fator casa, coisa e tal, talvez um 95-5 chutando assim mais exageradamente, mas independentemente de mudar ou não esse número aqui para o fator Cardinals, os Rams vão ganhar esse jogo, tá? Tô torcendo, de fato, CPF tá torcendo para isso? Não, mas CNPJ chega nessa certeza de palpite. Posso ser que eu erre? Posso. Vou ficar feliz se eu errar? Com certeza. Sunday Night Football. Sunday Night Football de responsa aqui, tá? Porque os Texans estão vindo de uma temporada bem interessante em relação àquilo que estava acontecendo no início do ano, tá? Eles se recuperaram bem, estão vencendo jogos difíceis e 79-21 aqui é um exagero terrível para, vamos dizer assim, a favor do time dos Chiefs. Vou apostar nos Chiefs? Vou pelo fator casa, mas eu creio que uns 60-40, no máximo aqui 65-35 fosse o mais justo em comparação para o time do Texans. Vou me surpreender se os Texans vencerem? Não, principalmente pelo fator defesa. Que defesa maravilhosa de se assistir do Texans. E para finalizar, o jogo de segunda-feira, Chargers recebendo os Eagles. Eagles com 65% de chance de vencer. Fator casa. Os Chargers não estão jogando um baita futebol, mas aqui eu colocaria 60-40 de boa. Eu apostei nos Eagles, vou manter minha aposta no time visitante, mas não vou me surpreender se os Chargers vencerem, tá? Não vou me surpreender se isso acontecer. E é algo que me divide bastante, que eu fico muito na dúvida entre esses dois, mas vou manter minha aposta aqui no time do New England Patriots, do Philadelphia Eagles, tá? Então, essa é a nossa aposta para essa semana, são as nossas previsões para essa semana. Diga aqui nos comentários o que você achou, o que você pensa. Coloque aqui também as suas previsões.
Só do seu time? Pode ser. Você quer colocar da semana inteira? Pode ser também, fique à vontade. Quer pôr placar ou não? Fique à vontade, comente, porque isso ajuda bastante. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima. Valeu!